Olá, caros telespectadores do Com Sem Gelo. E hoje o Com Sem Gelo tem gosto de pipoca. Eu tô sentindo um cheirinho de pipoca aqui no fundo, não sei de onde tá vindo. Tô sentindo vontade de filme, vontade de cinema. E para falar disso, eu trouxe um cara que eu conheço já, e é uma fera, e além de ser uma fera, pensa um cara bacana, legal, do bem, conhece esse negócio à palma da mão dele. E para falar de cinema, nada mais, nada menos que meu amigo Pablo do Cinépolis. Bicho, uma honra, hein, meu? Hã? Uma honra estar com você aqui, Não, pra mim, uma honra estar aqui hoje. Muito legal. Pablo, olha para aquela câmera, fala quem é o Pablo. Bom, Pablo, eu sou brasileiro, né? Nasci aqui em São Carlos. Muitas pessoas, pelo meu nome Pablo, acham que eu não sou daqui. E eu morei 20 anos no Panamá, porque meu pai é panamenho, né? Então o pessoal fica com essa confusão se eu sou panamenho ou brasileiro, mas sou brasileiro, né? Então esse sou eu. Tô noivo, muito feliz. Então Eu conheci a esposa. Conheceu, né? Esposa. Então esse sou eu. Estamos aí nessa construção agora. E na parte de trabalho, pois, como eu falei, né? Eu morei no Panamá há 20 anos e eu comecei com a Cinépolis no Panamá. Eu comecei primeiro, eu trabalhei na Blockbuster Video. Foi meu primeiro emprego, com 18 aos 24. Foram 6 anos com filmes, né? Na época do home video. E daí eu recebi o convite da Cinépolis para ir para a Cinépolis em 2004. Então eu fui o gerente de cinema do primeiro complexo da Cinépolis fora... Não, é o segundo fora do México. Hoje metade das operações estão fora do México, que é a matriz. Mas naquele então era o segundo complexo. O primeiro foi na Costa Rica, depois no Panamá, e eu fui o gerente de cinema lá. Eu fiquei com eles lá 4 anos, cresci, estava encarregado de toda a América Central como operações. Daí eu decidi sair. Por 3 anos eu saí, fiz shows, organizei eventos, shows, etc. Abri o negocinho, fiz de tudo um pouco. De repente me liga a Cinépolis de novo e fala, ó, a gente está voltando pro Brasil, você é o único brasileiro que a gente conhece que já passou por aqui. Você topa voltar pro Brasil com a gente, começar a operação lá do zero? Daí eu voltei em 2010. Assumi aqui operações, né? Eu era a pessoa de operações, depois virei diretor de operações, de manutenção, de TI, de projeção e som, cuidava toda a parte técnica também. Daí em 2022, né? 22? Sim. A Cinépolis me ofereceu ser presidente da Cinépolis, só que só tinha uma pegadinha. Era na Indonésia. Daí eu falo que eu fui pro exílio, né? Que fala, né? Exiliado. Exiliado. Eu fiquei Jacarta. lá, fiquei 2 anos na Indonésia e voltei faz 1 ano e meio. Jacarta mesmo. Em Jacarta. Morava pertinho de Jacarta. Assim, tipo Alphaville para São Paulo. Eu morava numa cidadezinha menor lá. E daí eu fiquei lá 2 anos. Daí quem era o presidente da Cinépolis do Brasil naquele então estava se aposentando. Ele já tinha 70 anos. Então ele se aposentou e casou para eu poder voltar, né? Então eu voltei, já faz 1 ano e meio, feliz com o que a gente está conseguindo, o que a gente está fazendo e tudo o que está acontecendo no meio. Então vamos começar? Bora. Qual que é o filme da tua vida, meu? Pode ser uns 2, porque é muita sacanagem te dar um só. Se você quiser falar 3 filmes, que são filmes que você fala, meu, recomendo, precisa ver filmes da sua vida. Um chama Shawshank Redemption, que é em português, em espanhol é tipo Sonhos de Fuga. Eu acho que é Sonho de Liberdade. Sonho de Liberdade, deve ser o nome em português. São do Morgan Freeman, que estão na cadeia. Exato, porque quando eu morava fora quando ele saiu, né? Então você grava o nome em espanhol ou em inglês, né? E os nomes variam muito de idioma, às vezes não tem nada a ver, né? Um nome em inglês, em português, em espanhol, não tem nada a ver. Então esse é Sonho de Liberdade. Eu acho que esse não tem como não ser o filme número 1, assim. Eu acho que é o melhor filme que tem. Mas dentro do meu top 5 tem 2 que a maioria das pessoas não tem. Um deles é o Man on Fire, seria Homem em Chamas, do Denzel Washington, no qual sequestra uma criança e ele vai atrás e tal, que é na cidade do México e tudo isso. Eu amo esse filme. E tem o outro que chama The Last Castle, O Último Castelo, que é do Robert Redford. Que é Faleceu agora, morreu agora, pouquíssimo tempo. Sabe que eu tô escrevendo um livro, né? Daí, não sei se eu te contei, eu tô escrevendo um livro. Daí no final de cada capítulo, isso é spoiler. Tá bom. Eu menciono 1 ou 2 filmes que conversam com o tema daquele capítulo. Daí no capítulo 1º do livro é sobre cultura e pessoas, né? Que é o que eu mais gosto ali. Você assistiu qual que era o do que Robert Redford faz com o Paul Newman? Golpe de Mestre. Chegou a assistir esse filme? Assisti, mas é bem antigo. É bem antigo, maravilhoso. Vou voltar a ver para ver se eu lembro, se não para assistir de novo. Daí, no final de cada capítulo eu falo de um livro. Então, só para você saber, eu só escrevi até agora o capítulo 1, né? Vai ter uns 4, 5 capítulos.
No capítulo 1, que é de cultura e pessoas, eu falo do Shawshank Redemption, O Sonho de Liberdade, e do Last Castle. Porque os dois explicam como o lugar onde você está não tem que definir quem você é. Tudo depende do que você traz, dos teus valores. Eu acredito nisso. Então dá muito para explorar esse tema no livro, de como trazer as histórias de cinema que eu tanto vivi, né, de filmes, etc., para os aprendizados de um livro que fala de negócios, que vai falar de cultura, de processo, de estratégia, de tudo do que eu aprendi aí nos meus anos de carreira. Eu estou tentando pôr ali, mas fechando com filmes. Então esses dois estão aí, eu vou ver onde que encaixa o Man on Fire, se é que ele encaixa. E tem outros vários ali que está na minha lista para usar no livro como exemplo, mas não necessariamente todos são os meus filmes favoritos. Mas esses três são, eu diria que os que mais eu lembro cada vez que me perguntam de um filme. E vai mudando, né? Porque aparece filme do Nolan, cada vez que aparece o Dunkirk, por exemplo, para mim é um filmaço. Filmaço, eu também acho. Tem uma filmaço. Eu falei, né? Eu participo sempre no como é que fala quando você faz uma competição para quem ganha o Oscar internamente? O bolão. Bolão. Esse ano eu ganhei o bolão da empresa, tá? A do Oscar, da né? Cinépolis, que é bastante legal, gente. meu. Participa do cinema, do escritório. Eu que ganhei. Irmão. Tudo, pô, Pablo. Marmelada, né? Marmelada. Não, é que eu leio, eu tento entender dos filmes, então eu participo ali da questão. Eu acho que tinha um diretor de operações e falou: meu chefe tá meio bravo, vamos ajudar o chefe. Não, daí eu acertei lá o Anora, que ganhou, acertei que tudo. Que legal, É muito interessante essa parte, né? Que você faz esse link ali dos filmes. Pergunta pra você, velho. Eu perguntei os filmes mais importantes pra você na pessoa física. Na Cinépolis, qual foi os 3 filmes que você lembra? Que você fala, meu, tinha fila não sei aonde, o mundo parou, todo mundo queria ver, não sei, um Marvel, Titanic. Eu falo, minha vida, teve 3 filmes que marcaram minha vida profissional na Cinépolis. Tem algum que você lembra? Eu acho que tem 2 que marcam muito mais, que eu acho que é os que a gente nunca vai esquecer, que é, antes era o Vingadores, que era a maior bilheteria do Brasil, da história, e agora passou ele o Divertidamente 2, que foi o ano passado. Então esses são os 2 filmes. Divertidamente 2 é um filme de altíssimo impacto, Ó, pra você ter uma ideia. Adorei o filme, tá? Mas pra é que eu tô surpreso. Ideia. Deixa eu ver que exemplo que eu uso aqui. Eu não sei dizer a média Brasil inteira, eu posso errar, mas eu vou te dizer um filme que você diz, o filme fez alguma diferença e ajudou bastante a redes de cinemas, faz 1 milhão de público no Brasil. Tá Daí cada um tem seu share. 1 milhão de público, não estou falando dinheiro, né? Isso daí você multiplica pelo ingresso médio, que é uns 20 e poucos reais, então ele teria que fazer uns 25 milhões de reais. Então um filme de 1 milhão já é um filme que fala, foi bacana. Legal. Então, mas sempre é como nas ações e quando soltam o resultado, né? O que interessa não é quanto ele faz, era quanto se esperava que fizesse. Então um filme que esperava 1 e faz 3 é muito bom, mas um que esperava 4 e faz 4 ou 3 é ruim, né? A tua cabeça pode pensar que é ruim, mas não é assim. Mas eu estou te dando uma ordem de grandeza, porque não são mais de 10 filmes por ano que fazem mais de 4 milhões no Brasil de público, pra você ter uma ideia. Então, tá no clube acima de 4 milhões, já é um clube bom. Então a gente tem aí o Superman esse ano, que fez 4 milhões. A gente tem o Jurassic World, acho que chama Rebirth, que fez mais de 4 milhões ou algo próximo. Então você tem vários filmes desse tipo que fazem 4, 5 milhões. Daí você tem os filmes que fazem 10. Por exemplo, Ainda Estou Aqui, o brasileiro, fez 5 milhões de público. Legal esse filme. Depois eu quero entrar mais que o Superman. Depois eu quero entrar um pouco no filme brasileiro. E aí? Daí, pra você ter uma ideia, o Divertidamente foi 24 milhões. Meu, que insano, Então já é um filme de quase 500 milhões de reais. Então é muita diferença. Você explica isso? Tem explicação? Sim, eu acho que no Divertidamente é o que a gente fala, né? Quando o filme fura a bolha e chega a todo mundo, aí não tem o que pare o filme. Então esse é um filme que pelo tema de juventude, de sentimentos, de coisa de cabeça, porque é uma criança que vai crescendo e os bichinhos dentro da cabeça dela, cada um representa uma emoção. Então o primeiro tinha umas emoções, porque ela era pequenininha. No segundo, ela já é adolescente, então tem o aborrecente como uma das emoções. Então começou a furar, e todo mundo queria assistir, virou um evento e cresce. Aconteceu isso também com Lilo e Stitch esse ano. Foi um filme que fez 10 milhões. Engraçado, você está falando de filmes que o adolescente... Uma curiosidade que eu tenho.
Eu achava que um adolescente, uma criança, não poderia liderar a bilheteria. Ah, sim. Porque o raciocínio era, ele cobre um espaço, aí tem um adulto que cobre outro espaço, e foi. Por que muda? Você está me falando de 2 filmes que são filmes de infanto-juvenis. Uhum. Por quê? Porque ele traz o pai, ou porque ele fura, ou porque o mais jovem, o mais velho, todo mundo assiste? No caso de Divertidamente, você tem o efeito da criança e o pai. Então é quase como se multiplicasse. É muito difícil uma criança ir sozinha, vai um adolescente sozinho, criança não. Então aí você tem o efeito do pai. No Avengers eu acho que é mais porque ele abrange mais público, né? Ele pega 10 anos adolescente, até eu quero assistir o filme. Então ele pega um muito maior. Então quando tem filmes mais nichados é mais difícil, né? Mas tem certos filmes que furam. Por exemplo, a gente ainda não está falando, vai vir o tema porque sempre vem em cinema do streaming. Esse é outro caso que ajudou Divertidamente. Por quê? O filme já tinha passado há anos, estava na plataforma da Disney há anos, então as crianças assistindo. Quando vem o 2, todo mundo quer ir ver logo no cinema. Então, por exemplo, agora é o que a gente espera que aconteça com Zootopia. Zootopia foi um filme, acho que de 8 milhões de público. Nenhum dado aqui é oficial, tá? Eu posso errar em alguns títulos, mas os números são próximos, né? Então, o que eu lembro, Zootopia fez uns 8 milhões de público, número 1. Então, a gente fica pensando, poxa, o 2 pode ir muito melhor, porque ele tá lá no streaming faz muito tempo a criançada vendo, então ele traz mais público no segundo, né? Então, geralmente, quando isso acontece, ajuda bastante também. Falar uma coisa, tem tanta coisa boa pra falar com você, eu juro, minha cabeça tá assim, ó, fazendo. Tem uma tríade, outro dia eu tava discutindo em casa, antes disso, só Divertidamente. Divertidamente, é tão grande a amplitude mesmo, que eu brinco. Você conheceu a Adriana Uriemo, tá? Sim. A Adri, eu chamo ela daquele bichinho verdinho, que é o nojentinha, lembra do nojentinha? Sim. Porque tudo vai no restaurante, eu não como aqui. Então, ele fica assim. O verdinho, eu falo verdinha. Como assim, né? Tem amplitude essas coisas, né? Tem uma tríade, eu tava discutindo com os moleques outro dia, que é a maldita, não é maldita, Iris ou Ariris. É o que é? A tríade do como em casa, iFood, vejo o filme em casa, Netflix, e namora em casa, Tinder. Então agora o mundo, você tem um pacote pro cara ficar em casa, pra ele não sair do lar. Eu tinha uma época que eu queria comer um sandubão em São Paulo, queria comer no New Dog, eu tinha que sair pra ir no New Dog. Cinema, eu queria assistir aquele filme, eu ficava na fila, angustiado pra ir lá. E idem pra namorar pra paquera, eu tinha que ir num bar pra conhecer uma gatinha e ter muita sorte no meu caso, porque as gatinhas não olhavam muito, então eu tinha que me esforçar ainda mais pra gatinha dar uma olhadinha. Te atrapalha isso, meu? Olha, o efeito do streaming, hoje em dia a gente está feliz, assim, hoje em dia eu acho que eles tiveram o maior boom durante a pandemia, que obviamente a gente falou, poxa, agora eles vão crescer o máximo que podem, e tiveram estúdios que começaram a lançar os filmes direto no streaming, entendeu? Teve uma que outra distribuidora que falou, não, esse filme vai sair, os cinemas estavam reabrindo, eu vou lançar no streaming e no cinema ao mesmo tempo, que aí é muito mais competição, porque por história, na indústria do cinema, a gente tinha uma janela protegida de tempo entre o filme sair no cinema e sair na televisão paga, depois locadora e depois chegar na televisão aberta. Então iam por ventanas, janelas, né, que falam. Cada janela dava um dinheiro pro estúdio. E no cinema a gente tira isso, no pay-per-view isto, na parte da locadora isto, e na TV aberta eles já vendem o filme já pra TV. Agora, com os streamings, primeiro veio o DVD, depois os streamings, etc., tudo isso foi mudando. Então você continua tendo a janela de cinema, mas eram acordos muito poucas vezes escritos, eram acordos de palavra. E, em média, eram 90 dias a janela de cinema exclusiva. Daí, durante a pandemia, o estúdio lançaram date to date, então a janela foi para 0. Hoje em dia, o praticado, digamos, média global, é 45 dias. Tem países onde eles forçam um pouquinho a barra e tem países onde é um pouco mais longo. Aqui no Brasil a gente está dentro desses 45 dias. No caso do Brasil, a gente sabe porque a nossa indústria está nesse momento no Congresso, estão tramitando uma lei para regular os streamings, que não tem uma lei específica para regular os streamings como tem para o cinema. A gente tem cota de tela, a gente tem um monte de regra, que a gente tem que passar filme nacional, que a gente tem que dar meia entrada, que a gente tem que fazer um monte de ações. Tem certas gratuidades dependendo do município. E a turma na mamata e o streaming hoje não tem essa regulamentação do governo. Eu não estou dizendo se é bom ou ruim o governo regulamentar. O que eu estou dizendo é que hoje... Não, mas o jogo tem que ser igual para todos. No streaming não tem essa regulamentação. E o que eu tenho entendido é que vai ter
uma guia do governo sobre manter essa janela. Não sabemos se vai ser 45, 60, 90, não sabemos, mas pode ser que o Brasil seja um país que regulamente isso já na Constituição, né, com lei. Porque, por exemplo, na França é 180 dias. E o produto nacional lá vai muito bem e o cinema vai bem, porque o cara sabe que o cinema é para ver o filme primeiro, senão ele tem que esperar um certo período para assistir. Eu não acho que é saudável um período tão grande, nem como empresa, nem como pessoa, eu acho que pode ser menor, mas 45 dias para mim é o limite. Eu acho que de 60 a 90 seria muito bom. Mas dito isso que aconteceu, que eles começaram a lançar date to date, depois a indústria foi se organizando pós-pandemia. Porque alguns lançavam com 15 dias, outros com 30, e começaram a sair os filmes. E alguns falavam, não, eu vou dar os 90 dias. A Disney dá muito, porque eles sabem que o filme vai dar dinheiro. Você imagina se o Divertidamente, depois de um mês, ele põe no streaming? Ele não faz os 25 milhões de público aqui ou 500 milhões de reais. Não tem como, porque você não consegue assimilar 25 milhões de pessoas nos cinemas do Brasil em 2, 3 semanas. Você precisa que o filme corra. Eu ainda estou aqui, ele fez 5 milhões, mas ele ficou em cartaz 5 meses. Porque ele teve que passar. Ele primeiro estreou, não foi assim tão grande, mas ele foi bem. Veio a nomeação do Oscar, ganhou o Oscar, e daí ele terminou a carreira dele, foi indo longa. Então tem essa correlação. Mas o que eu digo é, os estúdios que são os donos dos streams, que são os mesmos que nos dão os filmes, eles perceberam que um filme no cinema dá mais dinheiro. Então, para o negócio é bom, porque ele vai ter, a pessoa está pagando o streaming dele, porque sabe que vai ter conteúdo novo. Então, você já assinou Netflix, ou Disney, ou HBO, você sabe que você vai ter conteúdo lá entrando. Você não vai deixar de assinar ou assinar, porque o Divertidamente chegue lá hoje, lá ou daqui a um mês. Entendeu? Então, para eles não faz muita diferença. Porém, quando o filme vai por cinema, o filme cresce. O filme tem mais interesse, porque a gente está passando o trailer, a gente está postando do filme, eles estão postando o filme. Todos os exibidores do mundo estão postando em suas redes sociais, que não é pouca coisa. Tipo, eu tenho 1 milhão de seguidores no Instagram da Cinépolis, do Brasil. Entendeu? Em seguidores no mundo inteiro, a gente tem mais de 15 milhões. A Cinépolis é uma das maiores redes de cinemas do mundo. Então, o cinema ajuda a promover o filme e ajuda a trazer resultado. Então, o que eles aprenderam é isso. Não, é melhor lançar no cinema, respeitar um pouco a janela, só que eles sempre vão puxar para menos e a gente um pouquinho para mais, e é do jogo, e a gente vai ver onde que a gente chega num acordo. Mas, hoje em dia, o efeito do streaming que a gente poderia ter visto como negativo já passou, e hoje a gente gosta mais de pensar no exemplo que eu te dei de Zootopia. Se o filme não tivesse no streaming, talvez o 2 não seja tão bom. Então hoje a minha expectativa do Zootopia é ele fazer 10 milhões. Deixa eu fazer uma pergunta, fazer um brinde, por favor. Um brinde ao cinema, meu, uma paixão pelo filme. Pô. Que delícia. O que a gente está bebendo aqui? Um caju amigo. Eu adoro, uma inspiração no drink do Pandoro. E a gente resgatou lá do Guilhermino dos Santos a história do caju amigo. Então eu acho que tem uma pegada de nacionalidade. A base é vodka, caju, fica infusionado por um tempinho, a gente faz. Deveria ser refrescante mesmo num dia meio friozinho que tá hoje, tá? Deveria ser isso. Pablo, pergunta pra você, bicho. Quando eu vou no cinema, é uma opção de experiência. Eu posso estar com o filme no Netflix. Eu adoro namorar no cinema. Eu acho namorar no cinema uma das coisas mais deliciosas do mundo. Comer a pipoca, a Adriana é viciada em pipoca, ela compra aquele negócio. E a gente vai lá curtir. Se tivesse essa escolha, você acha, lançar qualquer streaming e lançar no cinema concomitantemente, eu vou porque eu quero ser o primeiro a assistir ou eu vou por causa da experiência? Não, mas é que eu não entendi. Se for lançar no mesmo dia. Se eu lançar no mesmo dia, eu iria no cinema. Luiz Paulo, sim. Eu iria no cinema. Eu acho uma delícia a fila, acho delícia esperar, eu acho aquele agito de porta. O cheirinho da pipoca. É tudo bom, é gostoso, é experiência gostosa, bicho. É vivo. Só que eu me considero um pouco old fashion em muita coisa. Então eu adoro. Se eu lançasse simultaneamente, cairia, eu acho que cairia uma parte, óbvio. Eu acho que cairia, porque assim, você tem que ver a experiência como um todo, né? E as limitações do país. A gente tá no Brasil inteiro. Eu tenho cinema no Brasil inteiro. Eu tenho 3 cinemas em Manaus, pra você ter uma ideia. Entendeu? E no Rio eu tenho 2. Então a gente tem cinema em Recife, a gente tem cinema em BH, a gente tem cinema em Uberlândia, todos qualquer lugares do Brasil. O que você tem que ver é que tem muita limitação de orçamento, né? Não, eu acho que assim, como a recorrência seria menor, cada vez que ele vai no cinema e paga, ele vai dizer, vamos no cinema 4 vezes no ano.
Agora, se ele tivesse a opção, talvez ele assistiria muito mais em casa e manteria essas 2, 3, 4 vezes no cinema no ano. Então não cresceria nosso negócio, eu acho que a pessoa assistiria mais produto. Eu acho que muita gente deixa de ver conteúdo. Então eu acho que seria um equilíbrio entre quem cinema, pesa no bolso... Você está falando, o cinema compete com The Town, o cinema compete com teatro, o cinema... É isso que a gente está falando. Sim, existe uma competição. É o que chamam o share of wallet, né? A pessoa tem um determinado valor determinado lá para se entreter. Se ele vai num show de R$500, que os shows não são baratos, talvez ele deixe ir no cinema algumas vezes por essa experiência, talvez. O que a gente tem visto, por exemplo, esse ano também, até faz pouco, é que viagem está crescendo muito. E a gente fica pensando, será que isso está afetando a gente? Será que as pessoas estão viajando mais e vão menos no cinema, seja interno ou externamente? Tem a teoria também, em certas faixas de renda, que as bets podem estar afetando os cinemas, assim como o consumo de outro monte de coisas, porque a pessoa tem um dinheirinho lá e usa isso como uma lotérica, né? Vou gastar aqui R$100 para ver se converte em 1.000, perde os R$100, né? Que essa é a história que deve acontecer na maioria. E daí, se ele ia usar isso para ir no cinema uma vez no mês, ele não vai, né? Aí você tem que ter uma visão bem abrangente, porque a gente não pode se perder e usar um cinema de uma cidade que pode ser um cinema AAA e falar, essa é toda a minha experiência. Eu tenho o cinema C e D e tenho o cinema AAA. A gente quer atender todo o público com direito de assistir um filme. Mas o que eu ofereço aqui não é o que eu ofereço aqui. Mas o que esse cliente precisa de motivador para ir no cinema é diferente do deste. Então a gente tenta, por exemplo, a gente tem parcerias como a Claro, que você paga meia entrada se você tem Claro, você paga meia entrada com o Santander. A gente continua procurando esse tipo de parcerias para trazer para o cliente uma opção melhor. A gente tem, por exemplo, eu acho que é das poucas redes, eu não vou dizer a única, mas das poucas redes, a gente foi o último, mas hoje a gente faz melhor. A gente demorou, às vezes por ser muito grande globalmente, demora em fazer algumas coisas. A gente demorou a começar a vender nossos próprios ingressos. Então a gente vendia o ingresso somente através da ingresso.com, ele que vendia nossos ingressos, mesmo que o cliente entrasse no meu site, eu direcionava para ingresso.com. Hoje a gente começou a vender nossos ingressos. Continuamos vendendo com ingresso, não tem problema, eu quero vender ingresso. Mas a gente tem nosso próprio canal que é muito melhor para nós, porque daí eu tenho o dado do cliente. Você foi assistir o Lilo e Stitch, agora vai cair um e-mail para você, estreia a Zootopia agora em novembro. Você gosta de criança, vai aqui. Vai estrear Tom Cruise, você foi ver Top Gun ou Fórmula 1, a gente vai mandando e-mail, etc. É muito melhor, como todo mundo sabe, ter os dados do cliente. Mas o ponto que eu queria chegar é que se você é membro do Clube Cinépolis, que é de graça, só você pôr seu CPF, a gente não te cobra a taxa de venda online. Então, quando você vai em shows, quando você vai nas redes de cinema, etc., quando você compra o ingresso, vamos supor que você paga R$10, você paga 10 mais 2. O que a gente faz é que a gente cobra 8 mais 2. Então, os mesmos R$10 que você ia pagar na bilheteria física da Cinépolis, se for lá e custar R$10 e você comprar no teu app ou na web, você paga os mesmos R$10. Qual que é o nome do site? Dá dica pra turma? Cinépolis.com.br. O melhor é baixar o app, mas é web ou no app, você se cadastra no clube, tem um monte de benefícios. Quarta 2x1, quinta 50%. Pô, você falou tudo, eu não tô nem sabendo disso, mas eu vou entrar... Moçada, www.cinepolis.com.br. Tô dentro, tá? É isso. Tô dentro. Tem que entrar no clube. Foi. Porque daí a gente traz essas vantagens. Daí a gente faz. Você é no membro do clube, agora a gente tá com uma promoção tipo filme matinê, R$10 em alguns cinemas. Filmes nacionais, R$10. Porque no final, o governo coloca na gente a cota de tela, mas a gente que tem que ir atrás, né? Porque não tem conteúdo para o cliente ver suficiente. Tem uma quebra ali. Não sei se vocês sabem os números, mas, por exemplo, nós temos que passar 16,6% dos filmes tem que ser brasileiros. Ou seja, um em cada 6 sessões. Então, se eu tenho 6 salas, uma sala tem que ter o filme nacional. Só que não tem produto bom o suficiente para que 16% das pessoas comprem os ingressos. Então, o que vai acontecer? Eu abro as sessões e não vende. Então, a gente perde capacidade instalada. Então, a gente tem que procurar compensar de algum jeito. Então, às vezes a gente faz essas promoções para ingresso de filme brasileiro mais barato. Porque tem uns dados, eu não sei assim de memória. Você vai ter que resgatar as pornochanchadas brasileiras para dar audiência. Que você tem uma ideia, por exemplo, a gente tem uma cota de 16% e hoje ao ano deve estar em 10, 11. O resultado. Mas o interessante é ver qual que é o resultado desse 10%. Vamos supor que até agora
a gente tenha vendido no Brasil, é um número próximo, tá? 100 milhões de ingressos esse ano. Porque o Brasil vende mais ou menos 130. Como faltam 3 meses, mais ou menos vão dizer que a gente vendeu 100 milhões de ingressos. Porém, então, por isso, 10% é nacional, é 10 milhões, certo? Se eu te dizer que eu ainda estou aqui, é que a gente está vendo só esse ano, ainda estou aqui vendo o ano passado. Então, uma parte dele ficou no ano passado, uma parte aqui. Então, dos 5 milhões que ele fez, 3 vieram para esse ano. Tem o filme, poxa, como é que chama, do Salton Mello, Alto da Compadecida 2. Fez 5 milhões este ano, porque ele estreou 25 de dezembro, então a maioria entrou esse ano. Então com 2 filmes você já tem 7, 8 milhões. Esses outros 2 milhões de público, 1,5 devem ser mais uns 3 filmes, que fizeram meio milhão, não sei o quê. Os outros 150 filmes que a gente passou, não fizeram 10 mil pessoas. No Brasil, não estamos falando na Cinépolis. Uau. Eu tenho 15% de mercado. Então, é muito produto e o resultado não é 80-20, é 90-10. É assim, 90% do resultado vem, 95% do resultado vem de 5% dos filmes. Então, é o que o governo tem que ver, como criar os incentivos corretos, porque a gente quer promover o cinema brasileiro. Sim, todo mundo quer. Mas não com ociosidade. As redes de cinema que melhor vão no mundo é onde tem um país que tem filme local forte. Porque você não fica dependendo só do filme de Hollywood. Eu venho da Indonésia. Na Indonésia, 50% a 60% do resultado é público nacional, filme local. Não tem um incentivo do governo. Aqui o governo põe dinheiro na produção, tem leis de várias coisas de produção, o artigo 3º, depois você tem a imposição da gente passar o conteúdo. Então tem toda uma promoção que eu não digo que está errado. Eu acho que no final... tem uma parte boa, que você mantém o espírito da pessoa conhecer o Brasil, as tradições do Brasil, a criança tem influência das coisas daqui, do idioma. Então a gente acredita que é muito bom. Só que daria para ajustar um pouco os incentivos e o que eles estão procurando para que no final seja traduzido em filmes com mais pessoas vendo, né? Você é um cara que conhece de cinema, é você, velho. Você tá 25 anos nesse jogo. Você tem um cara que deve saber o cinema, o filme é peça. Então é delícia isso, poder perguntar a alguém. Assistir Casablanca, assistir Indiana Jones e o Templo da Perdição e assistir hoje, como que é Uma Guerra Após a Outra, é esse, né, que tá em cartaz agora? Uma batalha atrás da outra. Uma batalha atrás da outra. Eu entrar para assistir os 3, nas épocas deles, a sensação dentro do cinema é completamente diferente? Eu diria que sim. Eu acho que os cinemas antes eram parecidos com os teatros, né? Aquelas cortinas, não tinha o stadium tão marcado, não tinha essa experiência, né? Hoje você vai no cinema, todas as redes, a gente passou por 2 modernizações, né? Primeiro, os filmes sempre passaram em 35mm, que era uma fita. Essas são as melhores histórias que eu tenho na época de 35mm, porque eu acho que ainda a maioria da minha vida no cinema foi em 35mm, que eu tô já velho, né? Então o filme vinha em rolos. Cara, cada filme eram 6 rolos. Daí inventava de fazer Titanic 3 horas, era 10 rolos. Daí tinha que chegar o cara lá carregando, subindo o filme lá na cabine de projeção, e daí a gente colocava ele nos pratos desse tamanho e começava a enrolar e fazer um filme só. Um rolo desse tamanho. Ele passava e voltava. Então era mecânico. O filme passava... Por isso você fala os frames por segundo, né? No cinema e em tudo que é vídeo, são 24 quadros por segundo. Então, em 1 segundo passam 24 fotos. Bom. O filme são fotos, né? Que vai mudando. Então, a gente passou de 35mm para o digital. Então, agora é um arquivo. Não, mas a pergunta é a seguinte, você está falando do backstage aqui atrás, mas eu que estou sentado lá... Não, é que o que você está vendo é diferente, é isso onde eu quero chegar. Perdão. Porque o Xenon, o 35mm era uma luz, antes era o carvão, não sei se vocês sabiam. Tanto é que são dados curiosos, essa eu não cheguei a viver, tá? Não sou tão antigo assim. Mas o sindicato dos projecionistas era o mais forte. Por quê? Porque eles tinham pelicrosidade. Porque ele tinha que pôr carvão queimando para produzir luz para que passasse o filme. Então, por isso que falava queimou o filme. Porque era praticamente fogo que estava produzindo a luz para projetar o filme. Depois disso passou uma lâmpada que chama lâmpada Xenon, que é uma lâmpada desse tamanho caríssima, que se ela cair no chão e quebrar, explode de um jeito que você nunca quer ver isso. Ocasiona um acidente
bem sério. Então, dessa lâmpada passou para o digital. E agora a gente foi para o laser. Então, agora no laser, primeiro que o projetor não estraga, consome menos luz, não esquenta como antes porque tinha uma lâmpada, e é uma projeção a laser. Então, num cinema que você vai, a gente tem certa quantidade de salas por cinema são laser. No caso aqui de São Paulo, no JK, ele é 100% laser, por exemplo. Então, a experiência é outra. Você vai na sala IMAX do JK, é a única sala IMAX do Brasil laser. Ou seja, a gente teve que trocar o projetor, trocar um monte de coisa para adequar ela a esse novo padrão que é a IMAX laser. Então, assim, se você quer ver a melhor imagem, de filme no Brasil, isso eu assino, porque não tenho o que discutir, é a sala IMAX do JK. E é perceptível para uma pessoa que nem eu? É perceptível. É perceptível. E eu te falo uma coisa, eu tô louco para ver o Avatar lá. É mesmo? Porque o Avatar, o James Cameron, ele é a pessoa que faz o 3D sempre dar um passo além. Então, se tem um filme que você tem que assistir em 3D, no laser, no melhor cinema, é o Avatar que estreia esse ano, né? Então, é aí onde a experiência, eu acho que é o melhor exemplo para comparar Casablanca com Avatar. Você tem 3D que você não tinha antes, você tem laser que você não tinha antes, e você tem uma comodidade um pouco melhor. O som mudou? Olha, mudou, mas assim, depende da exigência e do ouvido de cada um. Eu tenho um ouvido muito bom, eu também tinha visão muito boa, mas agora eu tô tendo que usar óculos. Mas eu sempre tive o ouvido muito bom. Pra você ter uma ideia, uma vez eu entrei numa sala de cinema nossa lá no México, tava passando o filme, eu lembro, do Alien, Alien versus Depredador. E eu entrei em outra sala que tava passando o mesmo filme, e eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui. Ah, não tem. Eu falei, o subwoofer não é o mesmo. O ponte não é o mesmo. Os caras, não, Pablo, é a mesma coisa. Eu falei, não é o mesmo. Acabou o filme, a gente foi ver. Dos 4 subwoofer, um tava queimado. Eu falei, cara, eu percebo quando o filme não tá tendo essa questão. Então, o 5.1, que tá aqui há muito tempo, eu não sei na época do Casablanca se era canais 2.1, se só era estéreo e todas as caixas mostrando o mesmo som, né? Então, se você tem um som estéreo, você só tem 2 canais, um de voz e o outro que vai tudo o resto. Então, você tem 2 canais e você repete as caixas de som onde você quiser, mas é o mesmo som. Depois a gente foi para 5.1. Daí você tem diferentes camadas, você tem o Twitter, você tem o médio, você tem o grave, você tem tudo separado por canais. E você tem os canais separados em back surround. Então, quando você vê um avião hoje em dia passando na tela no cinema, se você está bem prestando atenção, o som começa na caixa daqui, dependendo onde ele está passando, ele vai para trás ou para frente e termina aqui. Então, se você perguntar a diferença do som hoje, tem sala 7.1, que a gente tem várias, e tem o que eu considero o melhor, que é o Dolby Atmos, que é caixas no teto. Então, ali sim, se vem no filme um avião, você sente ele passando e cruzando. Então, legal. Mas, cara, assim, você vai no cinema e você fica pegando no celular, você fica comentando, você não percebe isso. Eu vou no cinema, desde que eu tô, por exemplo, com a minha namorada ou com amigos que eu ia no cinema, eu falo, gente, vamos no cinema, vamos, porque o pessoal fala, Pablo, você convida? Eu falo, tá, vamos, você não precisa pagar, vamos assistir o filme. Daí eu fui uma vez com um amigo, não passou 5 minutos do filme, ele pegou o celular. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai tocar nesse celular ou a gente sai daqui do filme. Então, quando você quer viver o momento e você para sentir e perceber, eu vejo em filmes coisas que muita gente não vê. Às vezes eu saio de um filme e tu, que o filme é ruim. Eu falo, mas você viu a fotografia? Como assim a fotografia? Você viu aquele marco daquela cena, quando eles mostraram aqui, ali no lago, a pessoa, nossa, não reparei. Eu falei, aquilo é o melhor do filme. O filme pode ser meio ruim. A gente estava falando do Dunkirk. Por isso que eu estava mencionando a coisa do Oscar, que a gente faz o bolão. Porque quando o Dunkirk saiu, era meu filme favorito. E eu falei, esse filme vai ganhar de melhor fotografia. Daí o pessoal, Paulo, você falando em fotografia? Eu falei, vocês vão ver. Porque eu vi todos os anos que ganhou, que foi. Daí tem uma cena lá, que o Tom Hardy, né, que é o piloto lá, o avião dele tá caindo e ele fica sem gasolina. Ele começa a apertar uma palanquinha para tentar baixar, acho que eram os pneus, uma coisa assim, e vai a toma dele em cima do mar, assim, com tudo passando por trás. Eu fiquei assim, ó. Então o que foi? Eu falei, essa cena, gente, essa cena. Essa é a cena do Dunkirk. Apocalipse Now. Aquela primeira entrada com a cavalcada. Mas você vem com esse filme tudo antigo, né? Eu vejo muito filme, bicho, eu adoro. Mas aquela cena de entrada com aquele som... Hoje em dia no cinema deve ser demais, né? Agora a gente vai passar o Tubarão, 50 anos. Foi remasterizado. Então dizem que ficou muito bom.
vai passar, é bom pra... Fala uma coisa, a gente falou de mudança na Sim, agora eu queria fazer uma pergunta. Você visitou muito visitando cinema no mundo. Você morou em Jacarta, México, de vira e mexe você deve ir lá visitar o chefe lá, Estados Unidos. Muda o cinema no mundo? O cinema, as reações, o jeito, ou no final é o mesmo, eu passei, eu compro minha pipoca, sento feliz aqui, olho pra minha gatinha, mãozinha com a mãozinha. Eu tava pensando que você ia perguntar por outro lado, se mudava a experiência, mas eu entendi a tua pergunta e sim, eu acho que assim, eu nunca vi fisicamente, mas a gente recebe vídeos porque a gente opera na Índia, né? A gente tem uma operação bem importante Bollywood, na Índia. Deve ser uma loucura. Eles levantam pra dançar. Então, o fenômeno na Índia é a parte musical do filme. Porque todo filme, eles vão estar lá ação, que de repente... E levanta todo mundo. E começam a fazer uma coreografiazinha. Isso é o que estoura no TikTok, que estoura na internet. Então, todo mundo vê isso desde o trailer. E daí, quando sai essa cena do filme, que tá a parte do... Eles começam a lá... Eles levantam, sobem em cima da mesa. Então, acho que essa é uma parte. Na Indonésia, o que eu percebi... é que assim, você demora para entender a cultura de um país asiático, não é coisa simples. Todo mundo me pergunta como foi morar na Ásia, eu falo muito difícil. Na parte pessoal é muito difícil, eu fui sozinho. Então você não tem apoio em casa. Eu falei que eu toquei a Ásia um tempo? Você falou? Falei, né? Tinha 4 países de cana-de-açúcar que eu tocava numa época. Daí lá na Ásia, o que eu fui percebendo com o tempo é que como eles são um país 90% muçulmanos, eles se importam muito um com o outro. É uma coisa... religiosa, é uma coisa de costume, é uma coisa cultural. Eu comecei a perceber isso e de repente um dia eu tinha lá, porque a empresa procura que você não dirija quando você mora fora em países como Índia, Indonésia, porque se você tiver um acidente lá e ser estrangeiro, você pode ter implicações muito ruins, né? A justiça não é tão boa com os estrangeiros. Então eu tinha motorista. E eu vi um dia, e várias vezes, eu tô saindo de um estacionamento, saindo do lugar, meu motorista dando um dinheirinho pro cara que cuidou, franelinha. Daí eu vi uma vez, vi 2 vezes. Daí eu perguntei lá no escritório, uma pergunta. Eu sei que isso não chega em mim, os reembolsos, mas alguém tá aprovando e ele tá pondo isso em reembolso? Falaram, não. Quando você vê o motorista dando grana pro franelinha, é porque ele sente, eu tô melhor que ele, eu tenho que ajudá-lo. A esmola pro islamismo é forte, não então, sei. Daí, e na Índia também. Então, daí o que você vê, trazendo isso pro cinema, é que a experiência no cinema é mais comunitária. Então, você vê muito as pessoas se emocionando e chorando no cinema, porque tem muito filme de drama lá, além que também tem muito filme de terror. Mas os filmes de terror são todos nacionais, e são porque são historinhas de lenda de alguma coisa, daí eles criam o filme, descobriram o nicho lá e o que mais tem é terror. Então a molecada adora. E é trash ou é bem feitinho? É bem feito. É bem feito. Tem de tudo, óbvio, tem de tudo, mas os bons são bem feitos, tem filmes bons. Uma das maiores bilheterias da Indonésia é um filme nacional de terror que chama KKN, que fez 10, 12 milhões de público. Então é um filme que fez muito sucesso. Então eu sinto que é isso, é mais a coletividade, né? Porque esse é outro aspecto que é diferente, né? Você tem o jeito de ser do americano, do europeu. Eu, quando fiz meu MBA, eu estudei um MBA internacional que tinha gente de vários lugares. Você fez aonde, pô? Eu fiz o One MBA, que você faz aqui na FGV, mas tinha uma faculdade da Índia, uma da China, uma dos Estados Unidos e uma do México. Genial, maravilhoso. Durante o MBA, a gente foi nos Estados Unidos ter aula, foi no México, fomos na Polônia e na Holanda, e na Índia e na China. Que legal. E daí você vê, até para opinar na sala de aula, a diferença cultural que afeta, né? O cara, eu lembro muito os holandeses, nos trabalhos em grupo, eles eram muito diretos, atropelavam, falavam o quê? O indiano estava assim, posso falar? Olha, eu não tenho certeza, mas olha, eu acho. Então tudo isso daí influencia, eu acho que até a forma de assistir, né? O filme, esse coletivismo, para alguns lugares pega mais fortes que outro. Então eu acho que essa seria a diferença na parte cultural dos países. A pipoca é importante no mundo inteiro? Sim. É mesmo? No mundo inteiro, vale? A gente constrói cinemas para vender pipoca. Eu queria vender pipoca sem ter que passar filme, entendeu? Não dá. Fala da pipoca, velho. Vamos falar de pipoca, e aí? O que acontece é que assim, na parte dos filmes a gente tem que dividir com o dono do pipoca. filme. Esse programa podia chamar Com ou Sem Pipoca. Daí seria, o cinema não existe sem a pipoca. Então o que acontece é que a margem na pipoca é muito maior. Todo mundo pensa que a margem Não, é uma margem muito melhor, mas a gente tem muitos custos. Então a margem é melhor na pipoca. Mas no filme eu já saio
perdendo quase que a metade para a distribuidora. Então, a importância no final da Bombonière é igual que a bilheteria. Porque quando você tira os custos, sobra mais ou menos dos dois, mais ou menos a mesma coisa, e aqui até mais. Mas essa associação é universal, de cinema e pipoca. Sim. Cross the world. Todo lugar que for tem pipoca. E te fazer uma pergunta, eu adoro pipoca. Eu tenho um problemão no teu negócio, porque eu como pipoca salgada, depois eu chucho a doce, depois a salgada. Sabe que lençol de chocolate faz 2 semanas, né? Eu vi, não, a gente pegou agora, a gente foi assistir Lutador, a gente foi assistindo... Pô, mas sabe que eu vinha pensando dos filmes que estão em cartaz, que em algum momento a gente ia falar dos filmes pequenos, o que acontece? Eu ia falar do Lutador, Espírito de Lutador e do Batalha Atrás da Outra, que eu falo, são filmes que não vão bem e são filmaços. O que eu adorei Espírito de Lutador. E que é o primeiro cara do WT, de alguma forma, né, o criador. Você assistiu Uma Batalha Atrás da Outra? Não, quero assistir essa semana. É muito bom. Eu tava vendo no IMDb, eu olho no IMDb tudo. É um site que hoje pertence à Amazon, que significa Image Movie Database, IMDb. Então, eu não assisto um filme, a menos que eu goste muito do tema, se eu não vou ver a nota lá. Então, eu falo assim, o pessoal fala, como é que funciona aí, Pablo? Eu falo, é o seguinte, se tem menos de nota 6, não assista por nada do mundo. Entendeu? Nota abaixo de 6 da IMDb, não assista. Cai fora. De 6 a 6,5, se é um tema que você gosta. Ah, é de corrida, eu gosto de corrida, 6,3, pode assistir, porque você vai ver algo lá melhor do que o 6,3, porque você gosta do tema. De 6,5 para cima, já os filmes são decentes. Então eu falo, se eu pudesse cortar, eu cortaria só assisto acima de 7. E filmes acima de 8 no IMDb são raros. E o filme com a melhor nota, eu acho que é o Shawshank Redemption, brigando lá com o Poderoso Chefão. São os filmes com maior nota. Meu filme, você perguntar o meu filme. São dos poucos filmes que tem nota 9 e alguma coisa. E a mesma coisa aplica pra série, né? Daí eu tava vendo Você gostou do Poderoso Chefão? Claro. Você gostou mais do 1, do 2 ou do 3? Ah, eu gosto da combinação de tudo. Parla più piano. Daqui a pouco vai ter italianos. Daí sangue italiano aqui dentro. Uma Batalha Atrás da Outra do DiCaprio agora tá com nota 8,3. Falaram muito bem. Então é um filmaço. A distribuidora, se eu não me engano, é a Warner Universal, porque aqui a Warner e a Universal distribuem juntos. Então às vezes eu sei que vem deles, mas às vezes eu me confundo com os dois. Mas tenho quase certeza que é Warner. Eu falei com o diretor deles aqui geral, e ele falou, Pablo, é um dos melhores filmes que eu já vi, vá assistir. E eu ainda não assisti. Mas eu quero muito assisti-lo. Mas é um filme que dá um resultado muito baixo. Esse filme não vai chegar a 1 milhão de público. Eu quero voltar depois ao filme com você, mas antes eu tenho que passar por uma situação engraçada. São Paulo teve uma época, principalmente no centro de São Paulo, que tinha um monte de filme pornográfico. Vocês passavam no Largo do Aruache, tinha aquele milhões de coisas. E tem um limite, né? Eu acho que tem um pornográfico extremo e tem o filme erótico lá, o Império dos Sentidos, do Wazaki, não sei se você lembra. Ramon. Que é picantezinho, eu acho que não cruza o limite. É fora de cogitação ter filmes um pouco mais picantes, eróticos, um pouco para baixo, em algumas salas, em alguns lugares. Isso é totalmente... Não sei se não dá público, não sei se é grosseiro, não sei. Eu acho que assim, nunca parei para pensar isso, mas assim, você tem aquela imagem que você quer ser uma rede familiar. Então é difícil eu acho que fica mais fácil pro independente. Ele fala, eu me dedico a isso, eu sou para isso, vem aqui assistir. Você pode confundir, né? Aqui de vez em quando vai ter, daí o pai não sei se eu quero que ele vá naquele cinema, porque vai que ele entra naquela sala. Por mais que a gente aplique a classificação indicativa muito forte, né? Eu tive ligações pelo Demon Slayer. O pessoal me falando, Pablo, não, me explica aí. Eu não vou poder levar meu filho a assistir Demon Slayer, a menina tá aqui em casa chorando, dizendo que ela falou, deixa eu perguntar pro Pablo que ele vai me saber dizer. Eu falei, não leva, porque não vai assistir. Porque não tem. A classificação indicativa era correta? Nós consideramos que não. O filme, globalmente no mundo, a média foi 12 ou 14 anos, a censura. Na Indonésia, eles censuram muito mais que outros países. Eles já teve... O islamismo também. Lá entrou direto. Então, assim, o Brasil foi, eu acho que o único país que o filme pegou classificação 18 anos. A gente não entende o que está acontecendo, porque esse ano a gente tem visto um aumento de filmes na categoria 18 anos, e é a única categoria que realmente é proibitiva. Porque se o filme diz maiores de 14, uma criança, ou de 16, alguém de 14, 12, 10 pode entrar com o pai, porque é a responsabilidade do pai. Mas a maior de 18 anos nem com o pai. Eu acho que é permitido até 16. Com o pai. O de 18 é permitido até 16 com o pai, mas fora disso é proibido. Então o filme
que foi um sucesso globalmente, aqui no Brasil foi menor. Ele foi bem, mas foi menor. Mas me perdi aí na parte do filme, mas eu acho que são segmentos ali. Eu quero voltar um pouco nesse tema. Tinha uma época, não sei se era da época da Amanda, mas era da minha, que tinha o Lanterninha. O safado Lanterninha que ficava assim, o que vocês estão aprontando? Tinha o tal do Lanterninha. Eu não vejo mais Lanterninha. Eu já vi também o cara gritar lá de cima, falou, moçada, para de beijar, ei! Eu já vi esse tipo de coisa acontecer, eu morava no interior, então tudo que você podia imaginar, o cinema acontecia. Tem isso ainda, Mel? Tem de tudo, né? Não tem como você atender no mundo quase 400 milhões de pessoas, a gente não tem história. Eu te conto história até que você não imagina. Viu que você pode contar, é horário de família, esse programa. Então, aqui no Brasil, num cinema nosso, um dia foi descoberto, mas vou contar sem... Isso, sem dar o santo. Estavam fazendo uma manutenção no ar-condicionado no telhado, e os caras estavam fazendo a manutenção, e beleza, estão fazendo a manutenção. De repente, 2 dias depois, ligam 3 dias depois, o Pablo e o Paulo foram lá fazer a manutenção do ar, foi feita, ou era uma pessoa, né? Foi fazer a manutenção, sim, ele esteve aqui, e aí como foi? Foi tudo bem. Não, porque ele, nesse dia já não responde, ninguém sabe dele. Conclusão, quando for subir, o cara tinha morrido lá em cima, porque levou um choque, sei lá o quê, ficou lá 2, 3 dias. Então essa é uma história que acontece em cinema. Já aconteceu de terminar uma sessão, a mesma coisa. Alguém lá quietinho. Aí quando foi ver, óbito. Então eu acho que isso é pior, é muito mais difícil para a equipe, para a gente lidar, que uma pessoa se beijando. Então, obviamente, tem beijo e tem muita mais coisa que a gente já pegou. Mas sempre vai depender do lugar do cinema, onde está, o tipo de filme. Pablo, mas a molecada gosta, né? Eu acho que assim, se beijar, são convidados para vir beijar. Mas já uma coisa obscena que pode interferir nas outras pessoas que estão próximas, aí já não dá, né? Agora eu já vi briga no cinema. Eu também. Você também? Já vi briga no cinema. Em todos os cinemas, o famoso mas, cala a boca. Mas em todos os cinemas, aí não tem nível, tá? A gente já viu briga no AAA e no D. E é a mesma coisa, né? Faz fica quieto. Eu lembro de uma num cinema... Briga no cinema, negócio... Foi porque um cara olhou, falou algo pra mulher do outro. E daí saíram na mão. Isso já aconteceu. Já aconteceu, por exemplo, também de, já gerentes meus que levaram soco porque o cara tá brigando a classificação indicativa, eu vou entrar, é meu direito, dando soco. Então é meio difícil aí, às vezes tem uma dificuldade. Vamos falar de coisa legal, sala VIP. Adoro. Ô bicho, me conta dessa criação da sala VIP. É uma coisa que valeu, é um investimento que hoje, a segregação não deixa de ser, mas é uma experiência maravilhosa, deitar, receber a comida. Como que você vê essa premiumização do cinema? É necessária, é importante? Cabe no Brasil inteiro, não cabe? Eu acho que, assim, as empresas têm que procurar o jeito de oferecer algo ao cliente que ele esteja disposto a pagar. Se você pergunta para nós, é super beneficioso? É um pouco. Porque o que acontece? Vamos supor que essa poltrona normal custa R$30 e a VIP custa 60. Só que a VIP ocupa o dobro de espaço. Então, cada 2 poltronas que eu ia vender num cinema normal, eu vendo uma VIP. Então, por isso custa o dobro. Então, no final, para mim, se é 2 ingressos de 30, um de 60, não é que é exatamente essa a lógica, mas estou dando uma ideia. Para nós não faria muita diferença. Mas ele consome mais. Consome um pouquinho mais, então é um pouquinho melhor. Então, para nós é muito importante, nós somos o maior operador de salas VIPs aqui no Brasil, a gente tem mais de 80 salas VIPs no Brasil. Nós criamos o conceito VIP no México, que a Cinépolis tem mais de 50 anos, lá atrás, e todas as redes depois foram implementando. Eu não sei dizer se a Cinépolis foi a primeira, o que eu posso dizer que foi das primeiras, e quando as redes no Brasil abriram VIP, a gente chegou tarde no Brasil em 2010 e trouxemos o VIP, parece que nós estávamos copiando, mas eles já tinham pego o modelo lá atrás que a Cinépolis tinha há muitos anos atrás do VIP. Assim como agora a gente tem a sala Júnior, que já começa o pessoal no mundo a querer copiar, que é uma sala que tem um tobogã, que a criança fica brincando na piscina de bolinha. Não tem no Brasil ainda? Tem 3. Aonde que é? No Alphaville, Campinas e Jardim Oriente. Vocês conheciam? Eu não... você conhecia? Que legal! Eu não sabia, que legal. Então a gente vai criando diferenciações para ver o que o público sente e o que ele acha. Nessas Júnior a gente tem 3, nas VIPs eu tenho mais de 80. Então o que a gente viu pós-pandemia
é que a VIP se recuperou mais pós-pandemia que a tradicional. Então esse segmento que paga um pouco mais está indo mais no cinema que o que vai no tradicional. Então é um conceito que pós-pandemia tem nos ajudado. E o que a gente fez é que muitas redes pensavam assim, só posso abrir VIP se, por exemplo, eu for abrir no JK, que a Cinépolis tem lá, só VIP. Mas por que na cidade de Ribeirão Preto você não pode ter 6 salas tradicionais e 3 VIPs? Tem o público que quer lá pagar a VIP e assistir o VIP. Você não precisa fazer 8 salas VIPs, ou 6, ou as que sejam, mas também não precisa ser um jogo de 0 ou 100. Então a gente foi o primeiro a falar, não, vamos fazer 6 e 3. Funciona? Todo mundo faz, né? Hoje em dia, sim. Vamos fazer 6 e 2? Vamos. Em Natal, eu tenho uma VIP. Então não é a grande diferenciação, mas o público que quer lá pagar um pouco mais para estar um pouco mais cômodo na poltrona, ele vai ter a opção. Então eu acho que assim, ter opções, Legal. mas saber... Legal. Mas essa fine tuning que é o difícil. A gente tem, por exemplo, isso daqui, eu não vou falar o nome porque ainda não é público, a gente tem um cinema que a gente vai abrir agora em São Paulo. Eu posso falar depois para vocês off the record. A gente vai abrir um cinema aqui em São Paulo e a gente está nessa definição. É um bairro, eu diria classe média para alta, mas que está próximo de outros bairros. O que você faz lá? Você vai ver o concorrente, tudo que tem próximo. Eu quero ser o diferentão, colocar somente VIP? Ou eu quero pôr só tradicional e não brigar no segmento VIP? Eu coloco 5 e 3, eu coloco 4 e 2. É um grande trabalho por trás, né? Daí a gente vai para dados e tentar fazer a análise melhor possível. Mas, por exemplo, em Alphaville, a gente tem 6 salas tradicionais e 3 VIPs. O correto seria inverter. Seria ter 6 VIPs e 3 tradicionais. É difícil, a gente está pensando, ver se vale a pena fazer a conversão, porque depois que você constrói a sala, Não dá. o que imagino acontece? A sala vem assim, né? Stadium. Só que se você... Eu tava falando que vem assim, mas imagina que você está vendo de lado aqui agora, né? Se você vai fazer uma poltrona tradicional, o piso vai até aqui e já desce. Até aqui desce. O da VIP é mais longo. Então eu vou ter que refazer toda aquela... Não é trocar uma poltrona pela outra. Se eu coloco a VIP onde estava a tradicional, ela vai ficar uma parte no ar. Porque não tem piso ali, já era o degrau para baixo. Então você tem que fazer umas modificações muito grandes. Então quando você erra, ou percebe como no ponto de Alphaville que seria melhor ter tudo VIP, às vezes não tem o que fazer. Tá, agora eu vou ter que fazer um ping-pong com você de filme, tá? Te vira, tá bom? Aqui não é moleza. Aqui não é moleza, tá bom? Mas que não seja da época de Casablanca, hein? Eu pensei algumas coisas assim. Qual o filme que você mais chorou? Eu acho que o Man on Fire. Mas não quando você assiste na primeira vez. Eu sou uma pessoa muito sentimental, tá? Então eu pra ver um filme me emocionar, não é difícil. Eu me emociono. Chorar... Lembro do Man on Fire, eu lembro de ter ficado bem tristão. Qual o filme que você mais deu risada nessa? Você morreu de gargalhar, você falou que não é possível. Tem um filme que eu sei o diálogo, eu sabia o diálogo inteiro do filme. Eu trabalhei na Blockbuster. Então, quando a gente chegava na Blockbuster... Você tá me reclamando da Casablanca. Você chegava... Você tá me reclamando. Eu chegava lá na Blockbuster para abrir a loja... E a gente chegava lá 10 da manhã e saía 6 da tarde. Ou seja, ficava 8 horas dentro da loja. E a gente fica passando o filme nas TVs. E durante o período da manhã não tem ninguém. Então você chega 1 hora antes de abrir, 2 horas antes de abrir para fazer coisa. Eu deixava lá algum filme que eu só ouvindo iria me divertir. Porque você tá fazendo coisas. Então não dá para assistir um filme tecnológico, um filme que tem um diálogo complicado. A maioria eram comédias, que você deixava lá e ficava rindo. Então tinha uma comédia que chama Money Talks, que é do Charlie Sheen com o Chris Tucker, que é um moreno muito engraçado. Eu não lembro desse Então filme. eu sabia todo o diálogo do filme e eu que é esse filme em português? Eu rio desse filme do começo ao fim. Depois, se você quiser um pouco mais moderno, na mesma pegada, esse mesmo Chris Tucker, que é o moreno que atua lá, ele lançou aquele Rush Hour, que é com o Jackie Chan. E tem o 1, o 2 e o 3. Hora do Rush. A hora do Rush. Aí tem o 1, o 2 e o 3. Eu adoro os 3 também. Mas ainda o Money Talks era o que na época da Blockbuster eu assistia quase todos os dias e eu sabia o diálogo. Fala um filme de terror que você gostou pra caramba. Não assisto filme de terror. Não assistiu terror? Não. Assim, o último achei que filme de você- terror que eu assisti... Bom, eu assisti o da Indonésia, porque Tá bom. me convidaram na pré-estreia o produtor do filme. Daí eu falei, claro, vou assistir, fiquei a assistir. Mas eu não gosto, eu não curto. E eu acho que dos últimos filmes que eu assisti, eu gostei. Foi o Aro.
naquela época lá do ar. Depois de um tempo eu já não perdi o encanto, assim, não gosto de assistir, eu meio que criei uma barreira. Mas eu gosto, assim, quando é mais mistério que dá um medinho, então um filme que seja Suspense. tipo aquele que não podem falar lá, do silêncio e tal, já a história é um pouco melhor. Mas se é terror por terror ou sofrimento por sofrimento, eu não... Qual o melhor ator? Denzel Washington. Desde Washington. Eu E o melhor tem um amigo que é a cara dele. O melhor diretor, o Nolan, que é o que O Nolan. o Nolan é o Interestelar, Batman, Dunkirk, não sei o que falar, né? Trilha sonora, você lembra de algum filme que a trilha sonora te deixou até hoje seu... Não, eu acho que o Interestelar, se eu escuto... Outro dia a gente saiu pra jantar, eu e a Vanessa, minha noiva, e a gente foi no chalezinho. E tava tocando um cara no piano. E daí ele tava lá tocando as músicas, de repente ele tocou a música, eu falei, essa é a música do Interestelar, de fato a gente tá passando ele agora, a reexibição. É o único filme que você continua reexibindo e o pessoal vai. A gente só esse ano já reexibiu ele 2 vezes, o Interestelar. Então eu acho que o Interestelar é tirando talvez esses clássicos tipo Star Wars, que você tem a música que você lembra, eu acho que o Interestelar... E daí eu fui aprendendo, né? Então agora eu sei que a pessoa que escreve trilhas que eu gosto é o Hans Zimmer, que ele tá em vários filmes do Nolan, ele é o que produz a trilha sonora, e se eu não me engano ele ganhou o Oscar pela trilha sonora do Interestelar, o Hans Zimmer. Então eu procuro onde tem o Hans Zimmer, e daí naquele que você tem que prestar atenção na parte musical, né? Tem até aquele Candlelights, aqui shows em São Paulo, que é só do Hans Zimmer. Então eu acho que ele é a referência em trilha sonora de filme, é esse cara. Eu tenho um que eu amo também, que eu não sei se você gosta do Ennio Morricone. Quem? Não conhece? O Ennio Morricone. Não, do Cinema Paradiso. Ah, sim. Fez o Cinema Paradiso, fez Era Uma Vez do Oeste. Eu acho que o Paulo é mais velho do que eu imaginava, hein? Ou ele assistiu o filme antigo depois. Sabe que de vez em quando eu pego umas loucuras dessa antigo? Agora eu tô vendo terror antigo. Eu não sei se você tem noção, tanto que é trash, um terror antigo. Você tem noção, aquelas pessoas que fazem assim, sim. Puta, eu morro de rir, curto, mas dou risada. Você sabe uma coisa que eu percebi, falando de filme antigo? Eu tava um dia assim, querendo assistir um filme em casa, eu tava na Indonésia ainda. E alguns streams lá não pegavam. Então eu tinha alguns, mas não tinha todos. Daí eu tava querendo assistir alguma coisa, não aparecia nada. Falei, vou assistir um filme antigo. Deixa eu ver aqui, não lembro se era Netflix. Um filme antigo que eu não lembro certeza como que é a história, mas eu sei que eu gostei. Aí eu peguei um filme e comecei a fazer isso. Daí eu percebi que qualquer filme de mais de 10 anos eu não lembrava. Você acredita? Eu tenho uma memória, minha memória não é tão boa. Então... eu esqueço do filme. Então, qualquer filme... Você me pergunta o Apocalipse Now, eu só lembro do você falou... Eu, infelizmente, eu só lembro do pôster. Eu só lembro do pôster do filme. Eu não lembro... Eu sei que é a história de Vietnã e tudo isso. Mas eu vou assistir ele... Se eu assistir ele hoje, é como assistir por primeira vez. Fala pra mim um filme que eu não deveria... Que ninguém deveria ir. Fala, o telespectador ficar longe desse filme. Meu primeiro date com a minha noiva. Eu falei assim, não... tenho que levar ela no cinema. A Vanessa? A Vanessa. Daí eu falei assim, vou levar ela no cinema, vamos assistir um filme. Daí eu falei, poxa, o que eu levo pra assistir? Tava passando esse filme, que todo mundo tava falando do filme, a crítica falando do filme, o filme ganhou o Oscar, e eu não recomendo pra ninguém, entendeu? É tudo ao mesmo tempo. Tudo junto e misturado, tudo ao mesmo tempo. Everything, Everywhere, coreano, né? Every Time. Coreano ou é chinês? Tem uma atriz coreana no filme, mas ele é um filme americano. A gente não curtiu o filme zero. Você nem entende o filme direito. Tem uma parte que as pedras estão conversando, uma pedra com a outra pedra. Então eles colocaram meio que um metaverso, meio da senhora lá coreana, com umas histórias assim. Eu me perdi, e me desculpem os fãs de cinema que gostam do filme, mas eu acho que tem o que cada um... Então esse pra mim foi o filme que eu falei, não deveria ter ido. A Vanessa brinca comigo por esse filme até hoje, tá? É mesmo? Eu tenho um problema com David Lynch, meu. Eu não consigo entender David Lynch. Paraíso, tem uns negócios dele que eu não consigo. Eu acho que eu não sei, deve ter algum probleminha comigo, eu não consigo entender. Estamos chegando, essa conversa dá, assim, eu tenho certeza, quem tá aqui adora, não tem jeito de não ser gostoso, meu. Eu iria muito mais longe ainda, mas estamos chegando perto do final. Dá um recado, muito legal para os apaixonados de cinema. O que eles podem aguardar para os próximos 5 anos? O que eles vão ver de diferente? Tem alguma mudança que essa turma... para aguardar, ou de qualidade de filme, ou de novos jeitos, ou 5D, 6, não sei. Fala pra essa turma, olha pra lá. Eu tava falando... Os apaixonados. Na feira de cinema que teve semana passada, eu participei de um painel, a gente tava falando um pouco disso. E eu falei, no momento, uma pergunta similar a essa, eu falei que eu não veia,
grandes tecnologias mudando o cinema nos próximos 5 anos. Acho que mais adiante pode ter. Eu acho que a realidade virtual pode vir com alguma forma aí no cinema muito diferente. Pode acontecer, não acho que aconteça rapidamente. Tem algumas tecnologias vindo para o Brasil. A gente acaba de assinar uma parceria, acho que não é exclusivo, então acho que posso falar, com a que chama ScreenX, que é uma tecnologia coreana que é a tela dos lados. Então a gente vai passar filme com a tela aqui e a tela lateral. Não todo filme tem as cenas nas 3 telas, mas 40% do filme vem lá. Então você está assistindo uma batalha no Avatar. No cinema tradicional você vê aqui, agora você vai assistir até aqui. Então essa é uma tecnologia bem bacana, eu já assisti filme assim, e a gente está trazendo para o Brasil. Então essas tecnologias que são diferentes, mas não é 360, vão acontecer. Eu acho que é algo no virtual e um pouco na parte de tecnologia. Eu não vejo a qualidade do som e da imagem mudando muito. Eu acho que pode vir mais tecnologias de fazer a poltrona vibrar, você sentir alguma coisa que a gente já tem hoje em dia. Eu acho que a grande diferença vai vir na experiência. Eu acho que o cinema tem que continuar se reinventando e se procurando como ser um lugar de entretenimento, como ser o restaurante ser bom para que você fale, cara, eu quero comer lá. Quem sabe pensar em complementar o cinema com alguma outra atividade de lazer, talvez a gente em um futuro veja para isso. E eu acho que muita mudança vai vir. É o que eu falo que para mim, né, o cinema, eu que estou lá dentro, eu divido em 3 etapas, né? Você tem antes de você ir no cinema, você indo no cinema e quando você saiu do cinema. Então eu acho que ainda tem muita a ser feito na pré e depois. Eu acho que aqui é onde está a tecnologia, quando você está no cinema, a experiência no cinema. Mas como que eu faço para você a experiência muito melhor? Imagina que você entrasse no WhatsApp e mandasse um áudio, que você falasse assim para Cinépolis: quero assistir hoje o filme aquele do DiCaprio à noite. Isso. Tá aqui o link, paga. Não é tão fácil, porque tem que comunicar um monte de sistema, o Pix, pegar o assento, escolher, mas a gente está pensando em coisas como essa que você pode, como que eu facilito a tua experiência e como que eu te dou um pós melhor. Como que eu posso, com dados, analisar melhor teu comportamento e poder te comunicar melhor as promoções que você gosta, os produtos que você gosta e desenvolver coisas para você em base ao teu perfil. Então eu acho que agora que a gente tem o nosso clube, que tem a informação do cliente, etc., é para lá que a gente está trabalhando. Então eu acho que a experiência para o cliente não vai ser só a ida para o cinema. Eu acho que é facilitar o antes e o depois para ajudar ele, porque o que eu pediria para todo o público o pessoal tem que estar vendo conteúdo novo. Tem muito filme bom que passa e as pessoas não vão assistir porque não ficam sabendo. Então, obviamente, tanto a distribuidora como nós estamos tentando pôr dinheiro, investir em ads, em que você assista e veja as coisas. Mas se você é um apaixonado por cinema, o que você tem a obrigação é de estar vendo o trailer o tempo inteiro, escolhendo o próximo filme que você quer assistir, para não perder filmes como o do Dwayne Johnson, esse do Lutador, ou do DiCaprio, que os 2 estão em cartaz agora e quase ninguém está sabendo. Eu fico feliz de saber que você sabia dos 2. Mas eu acho que aqui o pessoal que está aqui, se perguntar, muitos não sabem sequer que o filme está passando. Então, eu acho que existe ainda uma deficiência no segmento da gente chegar mais no cliente para poder trazer ele para assistir. Por isso que é importante as parcerias e um monte de coisas que a gente faz para cada vez trazer mais as pessoas. Mas falta a pessoa saber que tem filme, né? Às vezes. O Com Sem Pipoca... Não, desculpa. O Com Sem Gelo tá chegando pertinho do final. Eu confesso, que delícia de conversa, Ficaria aqui horas, gostoso demais. E o recado, acho que de hoje deixa de ir no cinema não, que delícia poder levar teu filho, momento único que você pode ter com ele, levar tua mãe que tá morrendo de vontade de sair de casa, pegar tua namorada, teu companheiro, tua companheira e curtir, Que delícia você ficar lá 2 horinhas gostoso, ouvindo aquele som de trás, vindo de cima, de baixo, aquela sensação maravilhosa. E, mais de tudo, no mundo hoje que se distrai o tempo inteiro, são 2 horas para você, 1h30, que você vai estar com você respirando e viajando nesse mundo dos sonhos. E que tomara que ele não acabe nunca, que a gente tenha muitos sonhos ainda a serem vividos e que a Cinépolis seja um desses grandes carregadores da gente ao longo dos sonhos. Agradecer o Pablo de Montão. Eu que agradeço. Tenho o que falar, maravilhoso. Obrigado. Com sem gelo? Com gelo. Com gelo, né? Com gelo sempre. Obrigado. E com pipoca. E com pipoca. Com gelo e com pipoca. Boa semana a todos.